Saravá Umbanda, Saravá meus irmãos de canal de aulas, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a nossa querida e amada religião, Umbanda, a grande força da natureza, Umbanda, um culto à natureza, né? A força que cura, a força que traz todas as energias importantes para que a gente possa viver bem e em paz. O tema da nossa aula de hoje é: qual é o meu orixá? Como descobrir o orixá que te rege? Mas eu estou colocando esse tema porque mais de uma centena de pessoas que a gente escuta aí e observa, né, perguntando qual que é a força que rege, qual que é a força que traz aí dentro do seu uri, né? O que essa força vai representar na sua vida a partir do momento que ele descobre, e aquele negócio, as pessoas vão jogar o búzios, ou a pessoa vai sempre naquele afã de descobrir qual que é o orixá que rege a pessoa. Meus irmãos, levantar a força de uma pessoa para saber o orixá que rege aquela pessoa não é algo difícil, não é algo difícil. Basta ter sensibilidade, o dirigente espiritual, através do próprio nome da pessoa, ele pode ter acesso ao campo vibratório da pessoa e ali fazer o levantamento da força que rege a pessoa ou que está regendo a pessoa naquele momento. Por que eu falei ou? Porque muitas vezes a pessoa apresenta um orixá que não é o orixá que rege ela, mas está regendo a pessoa naquele momento de acordo com aquilo que a pessoa está vivenciando em sua vida. Então nem sempre o orixá que se levanta, os gatinhos, o orixá que se levanta ali é exatamente o orixá que realmente rege a coroa da pessoa. Por isso que tem que fazer o quê? Confirmações. Pai Ortiz, como é que você descobriu qual que é a força que te rege? Isso daí dentro de uma situação diferente, tempo diferente, momento diferente, lembrando que cada médium, não existe aquela receitinha, olha, todo médium eu vou tratar da mesma maneira, todo médium vai ser do mesmo jeito. Não. Existem situações, médios e médios e coroas. Dentro dos meus preparos, eu tive uma oportunidade de fazer um desenvolvimento. Eu com a minha mãe de santo, um cambono ali, e ali veio o orixá que realmente se apresentou como um orixá de frente, né? Veio, piscou o ponto e se colocou ali como um orixá que estaria regendo a minha vida, a minha coroa. E depois foi feito ainda confirmações. Então isso daí é uma coisa que, de acordo com a casa, né, que o princípio mais tradicional seria o médium estar dentro da corrente mediúnica, participar das sessões dos trabalhos, e ali no decorrer do seu desenvolvimento mediúnico, existir a manifestação, e através da manifestação, dentro de vários toques para os orixás, e ter aquela manifestação da entidade espiritual, de um falangeiro, que vai se apresentar como a regência daquele médium. Isso daí é feito dentro de um aspecto tradicional. Embora dentro dos meus trabalhos, eu tenho feito para muitos médios, por uma questão de necessidade, o levantamento da força que rege o médium, antes mesmo desse processo, que é um processo de confirmação, para que algumas forças sejam assentadas, possibilitando através daquele assentamento de força do orixá, o maior respaldo do campo mediúnico do médium, para que ele possa ter o amparo da sua própria espiritualidade dentro desse assentamento, no decorrer da sua jornada
e do seu desenvolvimento mediúnico. Isso também na esquerda, onde também é um assentamento de esquerda com panela de ferro ou de barro, ferramenta, as terras, elementos ali que vão, pedras, pimenta, enfim, os elementos que estão citados também em aula. Tem uma aula de assentamento de Exu que está aí, que vocês podem estar acessando e vendo direitinho. Então ali você faz o quê? O assentamento de um orixá. Quando eu falo assentamento de orixá, gente, não tem nada a ver com candomblé, tá? O pessoal, inclusive, a gente é atacado de vez em quando. Mas você é Umbanda ou candomblé? Não, a gente trabalha dentro de uma Umbanda, e aquela Umbanda pé no chão mesmo, onde você vai para a camarinha e ali você tem na esteira com ervas, você tem o caboclo, vem fazer todo um preparo de cruzamento da coroa do médium para que ele possa receber a energia da força do orixá no seu ori, do orixá que rege. Ali é preparada uma quartinha para que aquele médium possa ter aquela conexão espiritual com o seu orixá, né? Então, assim, saber qual que é o orixá que rege a sua espiritualidade, eu digo que é algo muito interessante. Para médium de terreiro é importante. Se você é um médium que entra, por um exemplo, vou dar um exemplo aqui interessante. Eu já ouvi falar assim, olha, eu entrei dentro do terreiro, desenvolvi, trabalho com os meus guias, mas não sei nem qual que é o orixá que me rege. Tem gente que trabalha em terreiro, não criticando os terreiros, tá, gente? Cada um faz o terreiro o que quiser. Cada um tem a sua... Quem responde é o dirigente espiritual, ele que está assinando embaixo disso, né? E não estou aqui para criticar nenhum tipo de doutrina. Estou falando que para mim é algo que fragiliza o médium, ele não tendo o assentamento do seu orixá. Por quê? Porque ele é um ponto de descarrego. Todo tipo de vibração nociva que aquele guia, vamos supor, a pessoa está incorporada num baiano, vai trabalhar numa pessoa dando um passe, vai trabalhar na pessoa fazendo uma limpeza espiritual, aquela carga ela vai para onde? Fica no terreiro, no assentamento da tronqueira, fica no terreiro, no assentamento do orixá da casa, mas o campo mediúnico do médium, se ele não tiver ligado ao seu próprio assentamento, ele sempre tem um risco de ter os resquícios da negatividade acompanhando ele. Então, o assentamento do orixá, mesmo que seja algo simples, e o assentamento de Exu, mesmo que sendo algo simples, ele é algo primordial para o médium. Então, assim, qual que é o orixá que me rege? Olha, eu sou filho de Xangô. Então você tem ali o seu dirigente espiritual, que vai zelar pela sua espiritualidade, pela sua mediunidade. Ser dirigente espiritual não é aquela pessoa que só vai trabalhar com você no dia do trabalho, tá? No dia da gira. O seu dirigente espiritual, ele tem que ter disposição, disponibilidade para poder pegar o seu médium, aquele que ele colocou ali como um discípulo da sua casa, para que ele possa trabalhar aquele médium, para que ele seja preparado, principalmente para não receber os impactos da espiritualidade. E assim, saber o orixá que rege para esse médium é fundamental. Agora é lógico, eu vejo aí, eu falei, centenas de pessoas aí, manda mensagem, olha, eu quero saber, ou então você vê muito no Facebook, né? Olha, eu queria saber o orixá que me rege, vê um monte de gente, fala um monte de coisa, uns criticam a beça. E aquela pessoa que às vezes nem médium de terreiro quer saber o orixá que rege a pessoa, nem é da religião às vezes. E muitas pessoas frequentam o terreiro, eu já vi ali, a pessoa perguntando, querendo saber qual é o orixá que rege ela, só que ela frequenta um terreiro, trabalha com os guias, trabalha com o Exu e não sabe o orixá que rege a sua coroa. Então eu acredito que isso daí passa a ser assim uma coisa que traz um certo prejuízo para o médium se ele não tem essa conexão direta com a força que está regendo a sua coroa, o seu ori. Lembrando que aqui está o nosso pensamento, aqui está a abertura da nossa inteligência. Quem abre a nossa inteligência, o nosso pensamento, quem rege
tudo aquilo que a gente está vibrando mentalmente, primeiro é o orixá que rege a sua coroa. A sua inteligência ela é resguardada para você através do orixá que te rege. Então tudo isso daí é importante a gente saber, inclusive o amaci que você recebe na coroa, aquele amaci de Oxalá, ou aquele que é a abertura do ano, ou aquele que é feito dentro do terreiro, isso daí vai trabalhar exatamente o quê? Essa conexão do seu orixá com você mesmo, fazendo com que ele esteja mais próximo de você, para que ele possa trazer todas as vibrações necessárias para que você possa ter uma vida positivada dentro do seu campo espiritual e mediúnico. Então, saber o orixá, como eu falei, existe esse lado mais tradicional, que é o tempo dentro do desenvolvimento da mediunidade. É lógico que esse tempo de desenvolvimento da mediunidade, o médium, ele não pode ficar fazendo descarrego para outras pessoas. Ele não pode atuar sobre outras pessoas, porque ele corre o risco de receber cargas negativadas. Então ele tem que ter o assentamento do orixá. Médium, às vezes é naquele afã, meu guia faz tudo. Lógico que faz. Mas, e as cargas que fica para você? Então tem que ter esse cuidado, e tudo é feito dentro de uma positividade, dentro de uma ciência espiritual, para que aquele médium realmente nunca sofra os impactos da espiritualidade. Saber a força que te rege, entra dentro de um terreiro, esse terreiro ali tendo essa diretriz de trabalho, veja com o seu dirigente espiritual, com o seu popular pai de santo ou mãe de santo, e ali ele vai estar zelando por você para que você possa realmente ter todo esse amparo dentro da espiritualidade de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito legal, porque é aquilo que a Umbanda proporciona. Coisas boas para os médiuns, para os seus frequentadores que estão ali, para que possa realmente seguir a vida em paz, de maneira muito feliz. A força de orixá, ori, cabeça, chá, pai ou mãe. Então, seu pai de cabeça, pai ou mãe de cabeça, vai estar regendo a sua vida de uma maneira bem legal, a partir do momento que você recebe os preparos. É lógico, para saber o orixá, não é perguntando no Facebook, não é perguntando na internet, não é fazendo jogo online, tá? Isso daí não existe. A pessoa tem que estar presencial, porque é uma energia primordial da pessoa que emana. E se você for fazer dentro de um jogo, dentro de um oráculo, que você esteja presente para que isso seja levantado para você. Tá bem? No demais aí, que a gente possa seguir com as nossas aulas, sempre falando coisas boas da espiritualidade, da Umbanda, e passando informações que são relevantes para que possa, através do conhecimento, realmente estar amparado e tranquilo para poder seguir a sua vida. Saravá a todos! Não deixe de compartilhar os nossos vídeos, curtir o nosso canal e se inscrever nele. Forte abraço!